Saudações tricolores, que alegria! Você chegando, você com a gente, nossos encontros com Que Delícia, resgatando a história do Fluminense, trazendo os ídolos, as grandes personalidades que ajudaram a construir a maior história do futebol brasileiro. E esse programa, graças a Deus, a cada instante, a cada semana, resgata um grande nome que contribuiu e muito para o engrandecimento do Fluminense Futebol Clube. Esse é o propósito desse programa, resgatar a história, recordar com os mais antigos, como eu, e trazer para os mais novos nomes que eles só viram lá quando pesquisaram e ver, poxa, esse cara foi grande, esse cara foi enorme, esse cara fez muito pelo Fluminense. E, mais uma vez, para nossa alegria, mais um personagem, mais um jogador, mais um homem, mais um atleta que fez muito e marcou e ajudou a crescer e aumentar e a ser respeitada essa história centenária. Não é isso? Boa noite, boa tarde, bom dia, meu querido irmão Cláudio Cotti. Saudações tricolores. Saudações tricolores, Mazela, mais um Que Delícia, que maravilha, que espetáculo, rapaz, o convidado de hoje, eu vou te contar uma coisa, eu era garoto, eu vi um dos gols mais bonitos do Maracanã, uma paulada de fora da área contra o Botafogo, o Fluminense ganhou fácil aquele jogo, um golaço que ele meteu, eu fiquei doido, rapaz, esse cara, quase que eu falo o nome dele agora, mas não é pra falar ainda, Mazela, vamos guardar um pouquinho de segredo pro pessoal que tá chegando agora, Mazela. É verdade, e como você sabe, aqui não é uma dupla, aqui realmente é uma trinca, e ela chegou, ela tomou conta do programa, ela é filha, na minha opinião, do maior goleiro que eu vi com a camisa do Fluminense, a nossa querida Paty Vidarando, filha do Félix, com a gente também, e olha só, chegou, melhorou, o cenário novo, arrebentando, e o convidado de hoje, ela perturbava também com o Papito correndo pela pista e acompanhando. É sempre bom trazer e mostrar a história do nosso Fluminense, né, Paty? Saudações tricolores. É verdade, saudações tricolores, Cotti, Mazela, nosso convidado especial. Mais uma vez consigo participar do Que Delícia, e hoje muito Que Delícia, um cara que eu admiro muito, respeito, um cara 10, me viu pequena lá, você mesmo disse, perturbava a galera lá nas pistas. Vamos deixar ele contar essas histórias aí, porque ele é o cara da vez, é ele que está aqui para falar, é ele que para ser homenageado, para a torcida tricolor se deliciar com esse mais um Que Delícia. É verdade, vou botar até o óculos para não errar. O nome é fácil, Rubens Márcio Cordeiro Galaxy. Nasceu em 29 de abril de 1952, 68 anos, 462 partidas com a camisa do Fluminense, sexto jogador, inclusive, que mais vestiu, oficialmente de 70 a 82, mas chegou antes para as categorias de base. Já falei o nome dele, esse monstro da história tricolor, chamado Rubens Galaxy. Bota na tela, olha ele aí, conheci ele com o cabelo preto, cabeludo, agora tá careca. Que delícia ter você com a gente aqui, meu querido Rubens, no programa para mostrar para quem não conheceu, para quem quer reviver a história do nosso querido e amado Fluminense. Saudações tricolores, Rubens. Boa noite, Mazela. Boa noite, Cláudio, Paty, nossa querida Paty, filho do nosso grande e eterno tricolor Félix. É um prazer muito grande, muito obrigado pelo carinho que vocês têm e por participar dessa sua entrevista aí com vocês. É verdade. Lembrando quem está chegando agora, nós estamos em vários canais do YouTube do nosso querido Marcelo Johan, no Facebook do Ricardo Mazela, perfil e página, no canal Fluminense do nosso querido Cláudio Cotti, e depois vai se espalhando por várias plataformas. O programa está tendo um compartilhamento sensacional. E isso é importante. E a internet às vezes varia, mas o importante é o recado, o conteúdo passado pelo nosso querido Rubens Galaxy. Para começar, vamos tocar bola com a Patrícia. Nós somos educados, nós somos tricolores, nós somos fidalgos, e a Paty começa o programa. Fala, Paty. Então, Rubens, convivi contigo lá no Fluminense, acompanhando meu pai, né? Gostava do futebol, busquei jogar futebol também, depois fui para o voleibol.
Conta para o pessoal aí saber se eu perturbava muito, o que meu pai trazia para você, qual a lembrança que você tem dessa época, porque a minha é muito boa e você é homenageado, toca lá e conta alguma história bonita para a gente. Patrícia, a lembrança minha é muito boa, mas é muito fixada na você, garotinha, ele trazendo você e você brincando. Às vezes com a gente, mas a gente tinha que treinar. Nada vai comparar a sua lembrança que você tem dele, daquele cara leve, daquele cara brincalhão, daquele cara que sempre estava querendo fazer uma piada, alguma coisa, sempre disposto e sempre rindo. Isso guardava sempre, brincava muito com a gente. Como eu tinha comentado, ele até ajudava quando precisava, eu acredito que tem ajudado outros. Comigo até ele chegou a comentar se eu queria que ele falasse com o Molinário para renovar meu contrato. Entendeu? Me lembro bem disso, não sei que ano, não, porque eu vi o Félix até 74, 75, se não me engano. Não sei quantos anos ele tinha. A gente chamava velho. O velho, é um carinhoso, né? E eu ficava, às vezes, preocupado com ele, porque eu estava iniciando. E ele, às vezes, bolas cruzadas, chutes fortes, chutes que obrigava ele a agarrar e vir no pé do cara. Com ele ficava ali tremendo o pé, a perna, como eu falei, que velho, entendeu? E eu ficava muito preocupado com o físico avantajado. Né? Ele era um pouco frágilzinho, entendeu? No meu modo de ver, na minha... Não de espírito, não de garra, eu digo de musculatura, né? E é isso que eu guardei, mas uma coragem imensa. E realmente são essas coisas que foram muitas coisas boas, né? Mas no momento assim de repente eu me lembro dessas passagens, né? Tá aí o Rubens Galaxy, um cara que realmente vestiu a camisa do Fluminense com muito amor, muito carinho, estava sempre solícito, né? Os treinadores confiavam, todos os treinadores que passaram lá pelo Fluminense confiavam muito no futebol do Rubens, tanto é que ele foi conhecido como Coringa, né? Eu queria saber um pouco de você dessa história, Rubens. Você sempre foi rotulado como Coringa, porque você atuava, e diga-se de passagem, muito bem em qualquer posição que te escalavam lá no Fluminense. Eu já vi você jogar em várias posições, no vídeo goleiro. Como é que é essa adaptação? Com 2 ou 3 treinos você já pegava a manha do posicionamento, Rubens? Cláudio, antes que me esqueça, só um detalhezinho do Félix, para não esquecer de comentar com a Paty. No campo do Náutico nós fomos treinar e a gente sempre ia na véspera ou antevéspera, e na véspera fazia o treino de reconhecimento no gramado, e aí a gente ia bater bola e tudo, eu ficava chutando ele falava chuta, e eu querendo fazer gol no ferro e chutava com toda a minha, quer dizer, garota, e ele pode chutar, essas coisinhas, né, que guardam na memória, quer dizer, ele dá a motivação, né, para você tentar fazer gol nele, quer dizer, e ele não era à toa que chamado Gato Félix. Mas então, Cláudio, voltando à sua pergunta, o meu propósito, Cláudio, eu vivi, como eu falei, eu comecei em 68, vim no interior de Campos, morei em concentração em três endereços. Então, eu, desde cedo, eu sempre queria me dedicar ao máximo. Eu, portanto, eu não tenho muita... Não andava em festa, não saía junto com muita gente. Eu participava pouco. O meu intuito era treinar para jogar. Eu tinha que fazer isso. Eu tenho que jogar. Eu tenho que vestir essa camisa e eu tenho que jogar. Então, eu, como sou oriundo de meio campo, que o Pinheiro, na época juvenil que nós fomos campeões em 70, ele fazia um trabalho tático, ele fazia um corredor para que eu fosse atacar, dentro do Zé Roberto, o ponto esquerdo. Então eu sempre fui um cara muito ofensivo nesse lado, e eu, como tinha uma condição física boa, então eles faziam
a proporção que eu fui subindo de categoria e fui no profissional, que é onde eu passei na seleção juvenil, passei na seleção pré-olímpica, na Olimpíada, eles foram me trocando de posição, talvez devido a essa, vamos dizer assim, que a gente tem que ter essas variáveis, né? Você tem que ter força, você tem que ter velocidade, você tem que ter alguma realmente técnica, senão não consegue jogar, e conhecimento, né? De onde você está. No geral, é outro. Atacante seria outro, né? E aí eu fui pegando com grandes jogadores também, mas a minha facilidade era a minha vontade, era por causa da minha vontade, por causa do meu interesse. Eu tinha interesse em servir, eu tinha interesse em vestir essa camisa. Você vê que quando você viu o gol contra o Botafogo, eu me lembro bem, eu para o centro e chutei, entendeu? E eu finalizava, eu chutava, qualquer posição, eu joguei de centroavante, contra a Portuguesa de Esporte. Então eu me adaptava porque eu queria, eu tinha interesse nisso, né? O meu interesse era esse, servir. É isso que eu deixo, é esse legado. Eu não posso me comparar como ídolo, Cláudio, porque ídolo foi o Félix, entendeu? Ídolo foram grandes jogadores, Carlos Alberto Torres, que passou no Fluminense, e outros mais, que eu não posso nem falar muito, que eu vou esquecer outros, e que não seria legal eu achar que está discriminando um e outro. Mas é isso daí. Eu acho que se tiver mais alguma coisa, você pode me puxar que eu vou tentar lembrar. Não, vamos puxar muita coisa de você, Estamos conversando com o grande Rubens Galax, como o Cláudio Cotti falou muito bem, o maior coringa da história do Fluminense, jogou bem em todas as posições que foi escalado, diria até um operário graduado com categoria, e eu vou mais além. No início do século nem passado, nós tivemos um jogador, um atleta chamado Preguinho, o João Coelho Neto, se não me falha a memória. O Preguinho jogava basquete, jogava vôlei, nadava para o Fluminense, jogava futebol, era bom em tudo. O Rubens não atuou em outros esportes, mas eu o comparo porque ele atuou em várias posições. Como o Preguinho se destacava em todos os esportes, ele se destacava nas posições que atuava. E me permita discordar de você, Rubens, você sim é um grande ídolo da história do Fluminense. E você dizia que em 70 foi campeão brasileiro. Pelo Fluminense foi campeão brasileiro juvenil na época, não é isso? Me corrija se estiver errado. E foi campeão brasileiro no principal. Você lembra o time campeão brasileiro juvenil de 70? Mazela, lembro sim, com muito orgulho. Eu fui campeão carioca, nós fomos campeão carioca juvenil. E jogamos um amistoso lá na preliminar do time campeão brasileiro profissional. Foi contra o Atlético Paranaense. Isso também lembro. Então, são duas coisas, porque eu fui campeão juvenil em 70 e vi o time campeão profissional de 70. Mas o time campeão juvenil de 70, se não me falha a memória, o goleiro era Nielsen, a defesa era Abel, era Claudio Honor, lateral esquerdo, com zagueiro, lateral direito era Ananias, que a gente chama fazendo, pela ponta esquerda, e na frente era o Silvinho, era de Santos, ele até já faleceu, esqueci o nome dele, o centroavante era Libânio, entendeu? Libânio, sim. Um escurinho, entendeu? Mas isso tudo na memória, é a história, Mazela. A gente não pode esquecer, a gente não pode perder de mostrar ou de contar. Pelo menos eu acho que aqueles que estão chegando agora podem realmente ter algum erro na frente e a gente já sabe, pela história que a gente viveu, corrigir alguma coisa que possa, porventura, ocasionar algum erro para esses jovens.
Certo. Antes de voltar para a parte com o Cláudio, só esclarecendo que nós já falamos até agora da presença marcante do goleiro Félix na garotada que estava subindo, como um pai, como um orientador, isso é muito legal, inclusive fazendo papel de intermediário com a diretoria, que na época era o vice-presidente de futebol, Hugo Molinari, para ajudar as pessoas. Falamos do time campeão carioca, que era quase que um brasileiro da época, o Fluminense foi campeão. Sabe, a polivalência dele. Você, na realidade, em termos de futebol, qual era a tua posição original? Onde você atuava? Como você chegou? Você era um 10, você era um 8, você era um 5? Qual era a tua posição? Original, eu era meio campo. Eu não era troncudo que saía chute no cara. Não, eu queria jogar. Pela minha capacidade física, e das valências que eu tinha, ele traçou, você vai ficar aqui de cabeça de área, mas você vai... Você pode avançar, você pode atacar. Subir mais, né? Porque quando eu vim do interior, eu era atacante, eu era atacante, eu gostava de fazer gol, eu nunca gostei de ficar defendendo, eu gostava de atacar. No Fluminense, eu comecei no infanto juvenil, meio campo, então eu posso dizer que eu sou oriundo, a minha posição inicial era meio campo, chamado cabeça de área, mas não cabeça de área era antigo, eu estava já modesta parte, eu estava na frente, não é? Naquele tempo, porque hoje você não joga mais, joga muito pouco, você tem que ir, você tem que voltar, você tem que ir, você tem que voltar, você vê ontem mesmo eu estava vendo o Chelsea jogar, aquele meio campistazinho escuro da seleção da França, ele é cabeça de área, mas ele para ali, não, ele vai lá na frente, ajuda, ele distribui, hoje você tem que fazer isso, então eu na minha época já tentava fazer isso, só que alguns treinadores, ele precisava de uma função em que achava que eu ia me adaptar e botava. Eu não sei se isso tira um pouco, né, da minha, se eu continuasse numa posição só, eu realmente aprimorasse mais e tivesse... Bom, isso aí é passado. Mas aí eu... uma outra história. Legal, Rubem, legal. Pô, as histórias de Rubens Galaxy com RenTV, Giante Automecânica, Fluxo Tributário e KS Estúdio. Fala, querida Pati. Eu estou adorando, né? É muito bom ouvir todas essas histórias, né? Ô, Rubens, você me acompanhava, você tem 2 filhas mulheres também, né? 2 meninas e tal. E eu acompanhava meu pai, tenho uma paixão pelo meu pai, até hoje meu pai é apaixonante, não fale mal dele, porque vai comprar briga comigo. Meu Deus do céu, começou. Eu tentei jogar futebol, sim, cheguei a jogar no Radar lá, mas eu era mais nova, era um time que tinha na Praia do Flamengo, o primeiro time feminino. Mas isso. Era uma época que o preconceito era muito grande ainda com a mulher jogando futebol. Então, meu pai mesmo me tesourava, eu pedia para ele me treinar no gol e tal, e ele me tesourava, minha mãe também, acabei indo para o voleibol, me profissionalizei, e hoje eu sou professora de educação física, personal e tal, enfim, continuei no esporte. Mas você, com 2 filhas mulheres, as mulheres são as paixões dos pais, né? São o xodó do pai. Eu era o chaveirinho do meu pai, segundo ele, eu era a sombra e o carrapato dele, porque eu não saía de perto, né? Como você era com as suas filhas e alguma delas quis ir para o futebol, se apaixonou pelo Fluminense, você já começou, no antegravação, a gente começou aqui batendo papo sobre isso. Como é que era a sua relação com elas em relação ao futebol, ao Fluminense, se elas seguiram ou não? O que era? Conta pra gente aí. A minha filha, Paty, é a mais nova, ela gostava muito do Fluminense, ela se interessou muito no Fluminense. Talvez como você chorava, ela no campeonato de 95, aquele gol que foi de barriga ou foi de umbigo, será? No finalzinho, ela chorou, entendeu? Mas ela acabou indo para a Austrália, Sydney, e embora a gente tenha saudade, mas ela está lá, está calma, não tem perguntado mais do Fluminense, não tem procurado para saber as notícias. Então eu estou deixando assim que fica mais tranquilo. Cláudio Cotti. Oi. Bom, eu tenho uma curiosidade para perguntar aí para o Rubens. Primeiro é o seguinte,
Você participou, ô Rubens, de vários times do Fluminense, inclusive a Máquina, né? E aquele time de 1980, que foi campeão estadual em cima do Vasco, era um time que basicamente foi formado nas divisões de base do Fluminense. Acho que só o Cláudio Adão e Gilberto não tinham sido da base, se eu não me engano. E você era o mais experiente ali, né? Acho que você era o mais antigo, era o jogador com mais tempo de casa. Como é que era a convivência e como é que era você administrar ali? Porque, na verdade, você não era o capitão daquela equipe, mas você chegava e dava instruções até para o capitão, que era o Edinho, né? Porque você era mais antigo, o Edinho batia continência para você e você era um cara que organizava aquela gurizada toda ali por ser o mais experiente. Como é que era o convívio com aquela equipe, o Rubens? Olha, Cláudio, era bem tranquilo. Como disse o Walter, foi o time campeão mais tricolor da história do Fluminense. Que realmente tinha 80% a 90% de formados no Fluminense, oriundos do Fluminense, da categoria de base, né? E eles, como todos tinham sido a formação deles ali, eles me conheciam, lógico. Então eu não tinha muito problema, realmente eles ouviam, aceitavam qualquer correção, eu não era chato, mas de qualquer maneira mantinha um certo cuidado, né, de fazer com que tivesse ordem. Eu acho que foi uma equipe que me deixou assim, muita saudade, eu tenho imenso prazer de falar dessa equipe campeã. Ô, Rubens, você foi campeão, você jogou a parte de cima de 70, 67, 68 até 82, mas você foi campeão em 71, 73, 75, 76 e 80. Você acabou de responder o Cláudio agora sobre o título de 80. Tirando esse título, qual foi o título que te deu mais alegria no Fluminense? Olha, eu na realidade, eu posso dizer que foi o de 80. Inesquecível, e não sei se o Fluminense vai ter novamente, que foi o time da Máquina. Fomos campeões carioca, como dizia Nelson Rodrigues, os deuses não quiseram que o Fluminense dê nos pênaltis para um time como o Corinthians, não fazia sentido para o futebol. Isso foi uma derrota para o futebol. Então não joguei a final, porque eu tinha sido expulso com o Jairzinho no jogo do Botafogo, o Fluminense acho que tinha ganho, por mera casualidade, carreira, 71. E eu guardo com muito carinho, com muito, sabe, muita emoção o título de 80, por causa disso, que éramos todos, ou quase todos, 90% tricolores. Formação de base, ali veio veio lá de baixo, entendeu? Então esse é o título que eu guardo com mais carinho e recordo mais. Eu, por ser o mais velho, Paty e Cláudio, eu vou emendar umas duas perguntinhas aqui de curiosidade. Meu tempo, vocês estavam na fralda ainda? A Paty ainda estava perturbando na lateral do gramado ali. Chimbica, Rubem, Pintinho, todo mundo cuidando dela. Desses caras que você viu jogar, assim, depois eu quero falar do teu jogo com o Pelé na África, sobre a seleção olímpica que você disputou em Munique, em 72. Tem muito assunto com você interessante, mas já que você falou da Máquina, qual foi o grande jogador que você jogou do lado? Você falou, porra, esse cara joga pra caceta, eu quero ser igual a ele. Qual o jogador do Fluminense que você viu que falou, pô, meu Deus, esse cara é um monstro? Eu joguei com dois caras ao lado, na parte defensiva, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, e que guardo boas recordações por ter sido grandes jogadores, um com muito mais noção de posicionamento, o outro com muito ímpeto. Um foi Edinho, como quarto zagueiro, eu lateral esquerdo, e outro foi Torres, que ele saiu da lateral, eu entrei, e foi para o meio jogar de back central, com muita categoria, sabe, demais. Eu realmente vi aquilo dali como fantástico, ficar do lado dele. É lógico que, pô, jogando do lado do Rivelino, mas não o lado, né, mas jogando no mesmo time, do Paulo César, do Dom, não é? Do Gil, quer dizer, todos esses jogadores realmente eram brilhantes, eram jogadores de primeira, portanto foi o que foi o Fluminense com eles naquele ano.
Mas... Eu não peguei, não sei se o Cláudio pegou, a Paty pegou, e quem está vendo a gente também, você falou do Edinho, lá do... Quem era o outro? Eu não consegui pegar. Não peguei também, não. Quem foi, Rubens? Você falou, foram dois caras, Carlos o Edinho Torres. e... Carlos Alberto Torres. Ah, agora você deu para entender. Sim, bem legal. Quer dizer, então, você é ambidestro ou não? Eu sou destro. Ambidestro. Isso que ele jogava em todas as posições, era o Coringa. Então, o jornalista tem que ficar atento nas perguntas para poder encaixar alguma coisa. Ele falou, falei, jogou em todas. Já estamos falando de muitas coisas aqui, né? Bem interessante essa entrevista, não. Essa conversa com esse monstro que foi do Fluminense, Rubens Gatto, que eu tive a ousadia de compará-lo ao grande ídolo, porque para mim o Rubens foi um grande ídolo também, é o garoto na arquibancada e torcendo com o Preguinho. O Preguinho foi bom em tudo que fez, e o Rubens foi bom em tudo que jogou, em todas as posições que jogou. Então eu acho que isso é um baita do elogio, eu vejo assim, e quando nós anunciamos aqui no Que Delícia que o próximo entrevistado seria Rubens Gatto, a repercussão foi realmente bem grande. Fala, Paty, diga. Então, jogou em todas as posições e só não jogou no gol, vocês mesmos falaram, né? Por que não jogou no gol? Porque experimentou e era ruim? Ou porque nunca tentou, não teve a oportunidade, era só utilizado do outro lado? Não, Paty, eu até gostaria. Eu achava lindo, como acho, pelo menos naquela época, o goleiro do Fluminense que vestia de preto ou de cinza. Eu não poderia me interessar em tentar ser goleiro, ou pelo menos jogar, porque a minha estatura, eu tenho 1,70 m, entendeu? Então eu seria facilmente denunciado, vamos dizer assim, pela minha altura. Mas eu adorava goleiros, treinamentos, aquelas... Aliás, você comentou, né? Você achava o meu pai um pouco frágil, né? Não é que ele... entendi bem como você colocou, porque ele realmente era magro, leve, fino. Isso ajudava ele ter essa agilidade, esse reflexo, né? E voar nas bolas como ele voava, com uma certa leveza, né? Uma forma bem bonita e elegante, né? Agora, naqueles coletivos antes dos jogos, quando tinha aquela Não, perfeito, Paty. Aquela até me pelada desculpa, lá de recreativo e tudo mais, não sobrava uma vaguinha no gol, tu não ia brincar lá não, Rubens? Não, Cláudio, eu não ia não. O meu negócio era fazer gol, na realidade era isso, eu gostava de fazer gol. E de disposição para estar no lugar de força, mas eu não tinha essa pretensão não, como eu falei antes. Essa pretensão de querer agarrar, né? Se fosse preciso, eu iria, não tinha dúvida, eu não tinha medo, não. Agora, só deixar registrado aqui, me desculpar com a Paty, quando eu falei frágil do Félix, era devido à musculatura, que realmente ele é magrinho. Imagina. Era o e, papel. portanto, Era magrinho, é isso que dava agilidade a ele. Portanto, o nome dele... É, claro. Você vai arrumar briga com a Paty. Né? O apelido dele era Gato. Olha, a Patrícia está no quadro embaixo de você. Ela vai dar uma voada, vai puxar o teu pescoço. Se falar de papito, tem problema. Vem cá, já que é para provocar. Para provocar a Paty. Só falou coisa bonita, que é isso. Eu tô maldoso, eu adoro provocar ela. E ela tá dodóizinha hoje, então eu tenho que fazer ela rir. Quem agarrava mais? O Jorge Vitório ou Félix? É para você, Rubens, não é para mim. Olha, eu vi mais. Eu vi mais o Félix. Eu sei. Eu vi mais o Félix jogar do que o Vitório. Vitório eu vi pouco. O Vitório quase não jogava, né? Entendeu? Eu não posso. O Vitório tinha uma estampa maior e tudo, mas a história diz, né? Não precisa responder. Mas era um bom goleiro também, o Vitório, né? O Vitório era um bom goleiro. O Vitório também Cláudio, a história diz. Jorge Vitório era top, muito legal, mas a história diz. Vamos deixar. O problema do Vitório era um só.
jogar na mesma época do Félix, para poder. Só verdade, isso. É verdade. Tá bom, Patrícia? Viu, Patrícia? Grandes parceiros, grandes amigos. Eu tenho uma foto que foi do casamento do Denilson, que o meu pai foi padrinho. Jorge Vitório está comigo no colo, na festa e tal. Então, eu não posso falar nada. Está lá no grupo dos ex-atletas, é um grande cara também. Mas, tá bom. Félix. Vem cá, é Félix ou Félix? Como é que você fala? Não, verdade. Eu falo Félix. Porque a mídia sempre tratou como Félix, né? A gente fala. O som Félix. do X, ele é para ser dito como Félix na língua portuguesa, mas todo mundo sempre falou Félix. Félix, papel, mochiba, corcunda, né? E é isso aí. Ele, né? Corcunda, velho. Né? Velho. E aí, velho? Aliás, você falou da sua filha, né? Mas é como o meu sobrenome. Eu tenho um nome também no final, XE. Entendeu? Então. E como é que eu pronuncia? Como é que você fala o seu sobrenome? Galax. Outros chamam Galache. Então ninguém pronuncia. Sei lá, como diz a Paty, pela língua portuguesa, esse som do X, não é? É diferente. Você vê só por ouvir e tudo, a repetição de pessoas que tem, é um X, né? Tá bom. Você estava falando em gol, desculpe, Claudinho, fala. Pode seguir, Mazela. Não, é porque é só para lembrar que tem uns amigos aí que mandaram as perguntas aí pro Rubens. Depois eu faço pergunta de gols. Tem pessoas participando com a gente também. Cláudio, puxa o bonde aí da galera aí, vai. Então, Rubens, tem um amigo nosso que está participando aqui do programa, mandou uma pergunta, o Miguel Bacelar, ele manda uma pergunta para você. Dá uma sacada aí. Rubens, primeira pergunta. Qual foi o grande treinador que você teve no Fluminense? Assim, realmente o campeão dos campeões que te passou mais coisa boa. E a outra pergunta, você foi campeão várias vezes com vários elencos diferentes. Qual foi o melhor elenco que você teve no Fluminense? Oi, Cláudio. Foram, na realidade, duas perguntas. O que passou para mim melhor foi o Pinheiro. E o elenco, sem dúvida nenhuma, foi o elenco de 76, o elenco da máquina. Você respondeu, hein, Claudinho? 70, o Pinheiro, João Batista Pinheiro e o time de 76 da máquina. Você tem boa memória, Cláudio, enquanto que o Rubens está falando? Foi o jogo contra o Vasco, não foi? 1-0 gol de Doval, não foi isso? Ou foi 75? 76 foi o bicampeonato, gol do Doval. Doval, tô bem de memória. E o 80 foi o gol do Edinho de falta. E 75 foi quem? 75 a final? Foi contra quem? Foi um triangular, não foi? Triangular, 75 a final? 107 mil espectadores assistiram ao último jogo do triangular final do Carioca contra o Botafogo. A geral sempre com seus personagens pitorescos. Bola na geral era sempre disputada, sob a vigilância do Gandula com seu Puçá. A regra é clara, mão na bola não pode, mostra Arnaldo César Coelho. O Flu perdeu por 1-0, mas como havia vencido o Vasco no primeiro jogo por 4-1, acabou campeão pelo saldo de gols. Agora, imagens do desfile dos jogadores para comemorar o título no centro do Rio. Festa organizada pelo presidente tricolor, Francisco Horta. O uniforme da delegação era bem característico dos anos 70. Ao som da bandinha, os campeões cariocas caíam nos braços do povo. Agora tem outro amigo chegando aqui, Rubens, é o Paulo Evaristo. Ele manda essa pergunta para você. Vamos ouvir o Paulo Evaristo aí. Olá, Mazela. Olá, Rubens, Galax.
Rubens, que foi um dos meus ídolos, né, quando eu comecei a acompanhar futebol em 75, e o Rubens Galax também, que foi meu vizinho, né, ali na Doutor Satamini, né, eu morava numa vila que ficava de frente para o prédio que ele morava. Ele que chegava lá com chevette. E a minha pergunta, né, qual é o Rubens que jogava em todas as posições, né, mas qual era a posição que você mais gostava de jogar? Valeu, abração. Oi, Paulo, um prazer. Me lembro da Rua do Satamini, primeiro endereço meu depois de profissional. A posição que eu mais gostava era realmente meio campo. Eu não consegui jogar sempre, né? Mas eu gostava muito de jogar no meio campo. O detalhe é o seguinte, deixa eu entrar no circuito, eu não resisto. Às vezes, olha só, Pati, Cláudio, olha como o jogador de futebol ganhava mal. Ele andava de chevette, cara. Ele andava de chevette. O chevette hoje... Ô, Mazela, o chevette... Meu pai também teve chevette. Depois, quando chevette era Passat, Opala, era o que tinha. Ô, Rubens, tu ganhava mal, hein, Rubens? Andar de chevette, cara, tu ganhava mal. Merecia falar com o Molinari pra te dar um contrato melhor, hein, pô. Chevetão, cara, pô. Chevette era top, rapaz. Chevette nunca foi top. Chevette é chique. Meu primeiro carro foi o Chevette. Chevette nunca foi top em lugar nenhum, pô. Nem tal, ninguém teve. Pô. Chevette é derrota. Final da década de 70, o Chevetinho era um sucesso, rapaz. É o que a gente podia comprar, você sabe nada. Só tinha o Monza em cima dele. Não, tinha um Passat, que você não sabe nada de carro. Passat TS. Vamos chamar o Passat TS. Fala, Rubens. Agora o assunto é carro aqui agora. O assunto é carro. Vou chamar o pessoal da Giant para vir aqui para debater. E não derruba, né? Giant, é Giante, Cláudio. É Giante, está derrubando, é Giante. Alô, André! Pô, quer dizer que você tinha um Chevetão, Rubens, é isso? Na realidade, meu primeiro carro foi um Fuscão. Olha. É uma passagem curiosa. Primeiro carro é um Fuscão, Fuscão, porque era 1500, né? Tinha o Fusquinha, né? E o Fuscão. Isso. Eu primeiro saí das Laranjeiras, ali da Rua Álvaro Chaves, dobrei à direita para ir embora e peguei um garoto do Juvenil, da carona morava na Satamini, e quando ele estava com a bolsa sentado, eu já em movimento, eu fui, bota essa bolsa aqui atrás. Aí quando eu botei, o carro foi para um lado, bateu, foi para o outro, bateu no outro, e eu vim. Eu não quis vir de carro para ninguém saber que eu tinha batido. Aí o Gil comentou, poxa, eu ouvi lá de cima, quando eu abri na janela, um cara batendo num carro, batendo no outro, e o cara, segura esse! Cadê o cara? Cadê o carro? E era eu, não falei nada. No caso, fui eu e eu não comentei nada. Você era um péssimo motorista, então, é isso? Tem outro aqui, Mazela. Depois melhorei, né? Tem um outro aqui. Que bom, graças a Deus você melhorou. A gente fica mais tranquilo se estiver dirigindo hoje, já sabe que Rubens Galax aprendeu a dirigir. Tá ótimo, então. Ô, Mazela, tem um amigo nosso aqui de 10 dedos agora. Eu falo de 10 dedos porque o apelido dele é Lula e ele gosta de ser chamado de Lula de 10 dedos. Não sei por que isso, mas tem uma perguntinha dele aqui. Vamos ouvir? Grandes amigos Coach e Mazela, é uma honra para mim poder participar desse programa. Que delícia, que delícia! Em homenagem ao nosso grande ídolo, Rubens Galax. O Rubens, que sempre nos chamou a atenção por jogar bem em todas as posições. Acredito que o Rubens só não tenha jogado de goleiro. Mas eu queria fazer só uma perguntinha. E para o Rubens, acredito que a torcida também tenha essa curiosidade de saber qual a origem do nome Galax. A origem do sobrenome Galax. Primeiramente, obrigado pelo carinho dele. Aliás, né? Como falou o Mazela. Na realidade, o meu nome sempre foi esse, né? Foi simplesmente o Superzomi de Almeida, que os mais velhos podem se lembrar, que era
um supervisor da década de 70, e foi em 70 ele revelou o Fluminense, e inclusive o Fluminense foi campeão brasileiro. E o Almir Almeida, eu estava despontando, então ele começou a me chamar de Galaxy. Não, a gente tem que chamar o Galaxy, puxar o Galaxy para o time profissional. Não, nós temos que trazer o Galaxy. Porque na época tinha um carro muito grande, chamado Galaxy. Né? E aquilo ficou. Mas meu nome, isso é meu sobrenome, entendeu? É XE. Só que alguns colocavam X, X e I, outros X, I e E, mas o meu sobrenome é Galaxy. E aí foi ele a origem dessa, vamos dizer assim, que ficou marcado, foi o falecido, que esteja no céu, Almir de Almeida. Almir de Almeida. É verdade. Você está acompanhando o programa Que Delícia, aqui nas redes sociais, no YouTube do Marcelo Johan, no Facebook do canal Fluminense, onde o Cote está lá sempre atento, e no Facebook, no perfil e na página do Ricardo Mazella, e depois, com certeza, é compartilhado para vários lugares, e você, com certeza, não vai ter nenhuma dificuldade em achar e indicar o programa Que Delícia. Estamos conversando com o grande Rubens Galaxy, 462 partidas com a camisa do Fluminense, mais do que ele, somente Pinheiro, Altair, Castilho, Telê e Escurinho. Realmente é um naipe, é um quinteto maravilhoso e vira sexteto com a presença do nosso querido Rubens Galaxy. Emprestar o seu nome ao Fluminense ao lado de Pinheiro, Altair, Castilho, Telê e Escurinho não é para qualquer um. E ele falava de Almir de Almeida, o Fluminense sempre foi um clube modelo. E em anos anteriores sempre era referência, sempre foi referência. E um dos cargos mais importantes do futebol sempre foi de supervisor. E Almir de Almeida tinha sido, com certeza, o maior nome naquele tempo de supervisores do Brasil. Era um cara extraordinário, sensacional, o que mostra também a grandeza do Fluminense, não só dentro, mas como fora do campo, e na expectativa e na torcida, no pedido a Deus que volte a ser o que era. Bom, dando sequência ao programa, ao lado da Pati Venerando, do meu irmão Cláudio Cote, com o Rubens Garça aqui no centro, com uma lustosa careca, iluminando a sala da casa dele. Tá? Rubens, eu queria falar de gols agora um pouquinho com você. O Cláudio Cote, no início do programa, citou um gol que você fez contra o Botafogo, mas um gol muito importante na sua carreira, que ficou marcado também, foi no ano de 1979, quando nós ganhamos do Flamengo por 3-0, e você fez um golaço. Você lembra desse jogo? Você se recorda desse jogo? Acho que o Pintinho fez um gol, e eu não sei se o Manfrini fez outro gol, não me lembro bem. Cristóvão fez o 3-0. Cristóvão fez 3-0. Você lembra dessa partida? Claro, Mazella. Como que a gente vai esquecer vitória? Era impossível. Ainda mais contra o Flamengo. 3-0, eu me lembro, um cruzamento ou um córner. Eu sempre chegava ali, eu jogava de meio campo com o Pintinho, para você ver, nós éramos chamado cabeça de área. Né? Mas a gente chegava lá. E num desses rebotes eu peguei e gostava, que era chutar gol, era fazer gol. Entendeu? Então isso realmente é evidente. Não tem como esquecer isso. Qual foi o grande adversário para você? Sempre foi o Flamengo ou tinha um clube especial que você gostava de jogar contra? Mas eu não escolhia. Para mim, qualquer um era adversário. É lógico, pela tradição, pela história, né? Era sempre motivado a ganhar do Flamengo, porque é muito bonito, né? A gente jogar contra o Flamengo ganhando era o ápice da gente, da nossa carreira, como jogador, né? Como jogador em clássico. Então o Fla-Flu marcava muito, e acredito que marca até hoje. Não sei como as histórias elas vão se diluindo, eu vejo que a memória é muito curta, eu não sei até onde vai essa paixão pelo Fla-Flu. Pode ser que perdure, pode ser que acabe, né? Mas eu espero que não. O Rubens, tenha certeza que o Fla-Flu jamais acabará, a paixão jamais será extinta. O Fla-Flu, na minha opinião, é o maior clássico do mundo, não é do Brasil não, do mundo. E o Fluminense está tentando retomar agora, junto com o Flamengo, desse amor, dessa rivalidade sadia, até porque o Vasco, com a chegada do Eurico Miranda, conseguiu, o Fluminense, burramente, o termo é esse,
deixou que o Vasco tomasse conta. Mas o Fluminense, com o Flamengo, sempre foi o principal clássico, mais famoso, mais importante, mais imprevisível, ou mais tudo. Como diria Nelson Rodrigues, foi criado 40 minutos antes do nada, todo mundo já preocupado. Então o Fla-Flu será eterno. O Fla-Flu é eterno. E agora, legal as diretorias se unindo para que o Fla-Flu volte a ser o grande clássico do futebol brasileiro, que nunca deixou de ser, mas que tenha uma ressonância maior na imprensa. Cláudio Cotti, bota você na tela, irmão, e sapeca uma pergunta para o nosso brilhante, nosso querido Rubens Galaxy, o rei do Chevette. O Rubens, o rei do Chevette, fiquei sabendo aí que foi meu vizinho aqui também, morou aqui na Tijuca. Todo mundo morou na Tijuca. Pintinho, eu não. Ricardo Gomes. Eu estou falando de ídolos do Fluminense. Você é um jornalista, mero apresentador. Então é o seguinte, até me perdi o que eu ia falar aqui. O Rubens Galaxy, eu lembro, a minha idolatria por ele foi o seguinte, foi justamente o primeiro contato que eu tive foi pelo nome, porque eu lembro que eu fui ver um Fluminense e Santos no Maracanã, foi um jogo logo após a Copa do Mundo, Pelé em campo e tudo mais, e eu fui para ver o goleiro da seleção, que era o Félix, que jogava no meu time. E entrando no Maracanã, todo mundo lá, Pelé, celebridade e tudo mais. Aí um senhor que estava atrás de mim, eu estava na corcunda do meu pai, falei, pai, vamos ver o Pelé. Aí o rapaz que estava do lado lá do meu pai falou, não, Pelé hoje não vai arrumar nada, tem o Paredão Félix no gol e tal. Aí eu, pô, que legal. A Paty vai gostar dessa história. E quando eu entrei no Maracanã, meu pai lá da arquibancada ficava mostrando e tal. E eu, pai, quem é o número 5? Quem é o número 4? Então, quando ele falou Rubens Galaxy, esse nome ficou marcado, né? Porque era um nome diferente, Galaxy. E dali a minha paixão pelo Fluminense perdurou até hoje e ficou marcado. Eu sempre acompanhando de perto e você sempre foi um grande ídolo. Mas o que eu quero aqui era realmente dizer isso, Rubens, que a gente já está chegando aí na reta final do programa, já estamos aí com 1 hora. E agradecer a sua presença, né, a sua disponibilidade, deixar aqui meu muito obrigado, não só por participar do nosso programa, mas por tudo que você fez pelo nosso Fluminense, com a camisa do nosso Fluminense, porque é muito difícil uma pessoa, porque hoje tem aquele jogador que é estrela, né? Não, eu só jogo de cabeça de área, não, minha posição é lateral direito, pô, mas joga ali no meio campo, não vou... Então tem esses caras, e você não, você estava sempre pronto para jogar, entrava, jogava bem, não decepcionava. Eu queria deixar aqui meu agradecimento a você por toda essa dedicação que você teve ao nosso clube e por ter me dado também muitas alegrias, Rubens. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelas palavras. Realmente eu só tenho a agradecer vocês, muito por esse carinho, né? É um carinho que a gente sempre gosta de ouvir as pessoas se lembrarem, falarem tudo isso. Eu não tenho palavras para agradecer toda essa oportunidade, inclusive para que vocês demonstrassem isso. Muito obrigado. Você, a Mazela, muito grande na Paty. Lembro com muito... Não, mas calma que não acabou, não. O Cláudio está já fechando o programa. O Cláudio, você vai se despedir mais ainda, mas eu sou chato, o Cláudio está controlando, mas eu tenho umas perguntinhas, Paty, se você me perdoe, entendeu? Rapidinho aqui. Você começou a falar, o Cláudio falou do Santos com o Pelé, eu queria que você falasse sobre o seu jogo na África com o Pelé. Inclusive, na foto que todo mundo estampa, você está ao lado do Pelé na fotografia, na Nigéria, esse jogo. Fala um pouquinho desse jogo, fala um pouquinho como é que foi o Pelé no vestiário, conta uma história pra gente, ou conta a história pra gente dessa partida do Fluminense pela África. Jogou 30 vezes, ganhou todo mundo de goleada. E o Pelé jogou esse jogo. Na realidade, são 2 passagens contra um com o Pelé, outro contra ele. Nesse jogo do Maracanã, que o Cláudio mencionou, eu me lembro realmente muito bem, o único, o Pelé eu acho que estava saindo, acho que se não me engano foi 1-1 esse jogo no Maracanã. E eu tive todo esse prazer eu acho que foi 1-1, de enfrentar esse gênio, né, do mundo, um produto através acho que da Petrobras. E o Pelé estava fazendo, era o garoto propaganda. E nós íamos jogar contra o time, eu não me lembro mais o nome. E o Pelé
não estava programado de jogar, não. O Pelé não estava programado. Quando a torcida, que todo mundo estava com medo, foi obrigado o Pelé a entrar no vestiário, trocar de roupa, entrar com a gente, e ele não sei quantos anos tinha, se tinha 40, 50, não me lembro, mas entrou com a gente, fez ali as brincadeiras de intervalo, muito humilde, muito simples. Realmente, depois, outra vez, eu tive a oportunidade de encontrar ele nos Emirados Árabes. Ele sempre foi um gênio, além de ser um gênio, um gentleman no futebol. Hoje, você não vê atleta com o nome, ou pouco nome que tem, se conduzir, se comportar como o Pelé se comportava perante a qualquer um, quem ele conhecia ou não conhecia. Realmente foi fantástico. Me diga uma coisa, Rubens, você passou a bola para o Pelé ou o Pelé passou a bola para você nesse jogo? Como é que falou? Porra, o cara passou a bola para mim. Quem tocou a bola para quem? Você fez tabelinha com ele? Como é que foi isso? Infelizmente, não consegui fazer tabela com ele. Isso daí é algo que todo mundo gostaria, né? Eu só me lembro de uma cabeçada que ele guardava o tino e o tempo na hora certinha de um cruzamento em que ele quase fez o gol. Mas a memória só de ele ter estado ao lado é uma coisa única. É verdade. Mas, Pati, desculpe atropelar você, Pati. Mas pode ficar tranquila. O Félix, para mim, foi o melhor de todos. Então, depois desse elogio, fica tranquila. Outra passagem, antes de encerrar o programa, acho que vale a pena registrar também. Você falou sobre Pelé, falou sobre máquina, falou sobre vestiário, sobre treinador, falou muita coisa aqui interessante. Eu tenho certeza que a Pati, eu e o Cote, estamos adorando, em meu nome, em nome dos dois, eu te digo isso, e mais ainda, quem está nos vendo, com certeza está se deliciando, está se saboreando das suas histórias, da sua presença aqui com a gente no Que Delícia. Você foi jogador de seleção brasileira, você disputou a Olimpíada de 72 em Munique, e foi uma Olimpíada traumática. O que você pode dizer da sua experiência na seleção olímpica e também sobre a Olimpíada traumática pelo atentado terrorista com os atletas de Israel? Olha, realmente aí o drama foram dois, porque na verdade foi um trauma com a perda da classificação, porque nós perdemos a classificação num jogo contra a Hungria 2-2, a gente estava ganhando 2-1 aos 30 ou 40, aos 38 ou 42, sei lá. O húngaro conseguiu empatar, lembrando que nosso time era por integrar e a Cortina de Ferro. Eles tinham um time que ia à Olimpíada, que Copa do Mundo, não tinha profissionalismo, e esse trauma, né, do atentado aos judeus. Eu tinha saído com o Dirceuzinho, a gente estava de folga, ele pediu para acompanhar ele, fazer uma para todo mundo, Dirceuzinho, e quando nós voltamos a fechada, a gente não podia entrar, por quê? A gente tinha que se identificar, porque houve um atentado e a gente só podia ver de longe. Esses foram os dois traumas que a gente... Pati, só me permita, Pati, eu estou atropelando, mas é uma coisa puxada. Já me atropelou que nem um caminhão, já, né? Várias vezes. Então, vou ficar calado. Você falou em Dirceuzinho, não, eu falo muito. O Dirceuzinho, que Deus o tenha, faleceu também, da máquina, jogou com o Papito, quer dizer, foi um grande jogador, quer dizer, e lamentavelmente faleceu, e com certeza, se tivesse falecido, seria um dos entrevistados do programa Que Delícia. Fala, Pati. Não, então, eu vou perguntar aí rapidinho. Eu sei que, primeiro que o Rubens falou da dedicação dele, ele gostava de fazer gol, ele queria fazer gol, imagina ele querendo fazer gol no meu pai, né? Eu acho que isso era um desafio, agora, isso era dedicação, isso era querer treinar, isso era querer ser bom, né? O objetivo do futebol é fazer gol. Nessa hora o goleiro é solitário, porque ele é o único que quer impedir o objetivo do jogo, né? Que é a defesa. E eu sei que ele fez, a gente falou já aí, ele teve 462 jogos, né, pelo Fluminense, e recebeu uma homenagem,
né? Uma camisa com o nome dele, com a numeração dos jogos que ele completou. Foi o Fluminense que fez, tem um respeito, ele recebeu esse respeito todo, ou foi outra pessoa, por quem você foi homenageado dessa forma tão merecedora, né? Como é tão bonito, a gente falou da história do Fluminense, você falou, o Fluminense é grande, é gigante, o clube é grande, gigante pelas pessoas e pelos atletas que passaram lá e deixaram esse registro. Ele se tornou grande porque os jogadores se dedicaram como você se dedicou. Quem fez essa homenagem bonita para você dessa camisa aí? Conta pra gente. Olha, Paty, é realmente boa oportunidade. Você me deu de falar nisso porque é uma homenagem que realmente me deixou muito feliz. Me deixou muito, muito, muito feliz, porque é um reconhecimento, vamos dizer assim, mas não foi do Fluminense, infelizmente, né? Eu gostaria que ter sido, mas também nem quero, não peço e não acho justo até que fizesse. O Abel, o treinador do profissional, o Mário que foi atleta daquele time de Venta, em que juntaram alguns outros colegas em Niterói e me fizeram essa surpresa. A gente foi lá com o Master jogar e eles reuniram e me fizeram essa surpresa. Eu realmente é uma coisa única, só mesmo tricolores como eles são poderiam reconhecer em outro tricolor alguma coisa, entendeu? E deixando registrar coisa, Félix foi grande, Félix foi demais, Félix estará guardado sempre com carinho no nosso coração. Mas o Jorge Vitório, foi da escola do Castilho. Tá, eu não sei, o Félix qual foi a escola do Félix, para virar aquele gato Félix da maneira que ele virou. Um beijão, Paty. Beijo. É legal. E é mais importante ainda, partiu do coração de seus amigos essa camisa. É verdade. E a placa que você ganhou também, que o Cláudio vai mostrar para a gente daqui a pouco, como também a camisa já mostrou. Quem fez aquela placa para você? Foram os mesmos, né, que fizeram esse agradecimento das camisas, fizeram com a placa. Isso realmente não há como comentar. Infelizmente, eu acho que o Fluminense fica a dever nisso. Em reconhecimento vai ser consertado, né? Isso. É de reconhecimento não só a você, mas você falou bem, a vários atletas que passaram, engrandeceram, levantaram e honraram o nome do Fluminense. Não estou falando da atual diretoria, estou falando de um modo geral, de um contexto geral, que deveriam se preocupar mais com os atletas que ajudaram a esses que estão lá hoje a ter a noção e a grandeza do que é vestir a camisa do Fluminense Futebol Clube. Como a gente fala com a Paty, eu brinco muito com a Paty, com relação ao Félix, que para mim, dos que eu vi jogar, foi o maior goleiro que eu vi jogar, sempre fui fã do Félix. Como eu brinco sempre, você não falou o maior centroavante. Teve o Romário, tem o Fred, tem isso, mas para mim o maior centroavante que eu vi jogar como garoto de arquibancada foi o Flávio Minuano, que você conheceu. O Flávio, para mim, foi um monstro na média de gols, pelo número de jogos, ele fez muitos gols. Então, cada um tem sua história. Quando você entrava, eu sabia que o Fluminense estava bem servido, independente da posição. Quer dizer, por isso me motivou o Cote e a Patrícia, quando soube da história, se integrou ao grupo, para realmente perpetuar a sua história e de outros grandes nomes que fizeram o Fluminense ser grande. Não só na década de 60, mas cada vez mais difícil, 50, 40, que lamentavelmente a vida assim já nos deixaram. E outros precocemente, até como o próprio Félix, como Dirceu, como Kleber, como Pinheiro, vários citados, Almir de Almeida, e assim eu vou ficar falando de vários nomes aqui. Então, a gente só tem a agradecer a sua presença, o seu carinho, o seu amor, eu me permita dizer isso, pelo Fluminense Futebol Clube, independente de quem está hoje ou quem já passou no comando. Pode ser eu, presidente, pode ser o Cote, pode ser a Patrícia, mas nós todos passamos e o Fluminense vai ficar. E essa história é impagável, viu, Rubens? É isso aí, Mazela. É exatamente isso. Realmente, é como dizia o Fluminense, somos todos nós. Não é de um nem de outro. E a entidade fica
e alguns já querem esquecer ou de se lembrar da história, né? Mas é muito importante que você continue isso, você, a Patrícia, o Cláudio, entendeu? Eu acho tem muita gente, muito ex-tricolor, ex-jogador que tem muita coisa a contar ainda. É verdade. Cláudio, vamos encerrar o programa. Patrícia, então vocês dois podem... O Cláudio já se despediu, mas eu acho que merece mais uma consideração, Cláudio. E você é um dos grandes responsáveis por esse programa estar no ar, e já é um sucesso. Já ouvimos Pintinho, Paulo Vitor, Duílio, Ricardo Gomes, e a lista é enorme. Delei será ouvido também, vai ser entrevistado. E eu não vou citar nomes, porque seria indelicado, mas já convidei uns 2 ou 3 que, no momento, se negaram a fazer. Não entenderam o espírito do programa. Não é um espírito de programa político, é um espírito para agradecer a vocês, para enaltecer vocês, para mostrar aos mais novos a história rica desse clube centenário. Então, não tem nada de... se a torcida hoje critica A ou B ou C, que por alguma razão, esquece isso. É um programa de perpetuar a imagem, de perpetuar a história. Tomara que essas pessoas, esses 2 ou 3 que não toparam fazer ainda, vejam a declaração do Rubens, vejam o programa do Pintinho, vejam a declaração de amor do Paulo Vitor, o que o Duílio, a honra de vestir a camisa do Fluminense, o que ele não está mais com a gente fisicamente, mas está espiritualmente com a Patrícia e com todos nós, o Félix, como a Patrícia fala do Fluminense, com o pai dele. Tiveram algumas mágoas, que é normal na carreira, porque tem dirigente bom, dirigente ruim, mas o Fluminense ficou e foi grande, e ele ajudou a construir essa história. Então, eu estou falando um pouco demais, mas ela está falando muito, alguém escreve falando muito, mas eu acho importante ressaltar isso. Então, esses ex-atletas que não toparam, 2 ou 3, 2 para ser mais exato, pensem, porque não é para mim, não é para o Cote, não é para a Patrícia, é para a torcida, é para a história mostrar o que eles fizeram com a camisa tricolor. Claudinho, é contigo. É isso aí, Mazela. Bem falado aí, a gente bem lembrado e tudo mais. Mais uma vez o agradecimento, né? Quando a gente recebe um atleta que vestiu a camisa do Fluminense como o Rubens, né? Que se dedicou tanto, passa um filme na cabeça, né? Porque não é só a história do Fluminense, é a história de quem viveu o Fluminense. Eu lembro da primeira vez que eu fui ao Maracanã com meu pai, eu lembro quando eu levei meu filho a primeira vez ao Maracanã, quando a minha filha, que hoje mora aí em São Paulo também, eu levei a primeira vez também no Maracanã. Então, não é uma coisa, uma relação só entre o Cláudio Cote e o Fluminense. É uma relação do Cláudio Cote, tendo o Fluminense envolvido, com a família, com os amigos, com tudo isso. E o Rubens é um dos personagens que faz parte da minha vida, né? Nesse contexto de unificação de amigos, família, Fluminense, Maracanã, futebol, viagens para acompanhar o clube. Isso é muito gostoso, esse filme que passa na cabeça. Eu imagino que deve passar na cabeça do Rubens, né? Tantos anos vestindo o Fluminense, tantos craques ao lado dele. Enfim, é mais uma forma de agradecimento. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado a você pelas palavras e pelo carinho de vocês. Patrícia, fecha o programa antes que eu me despeça aí. Então, eu quero agradecer, né? Só posso agradecer. O Rubens, um cara que é fã, é ídolo, sim, do Fluminense, é meu ídolo, um cara nota 10, dedicado, se mostrou sempre atleta, não só um jogador de futebol, um atleta de verdade, que veste a camisa. E quanto ao passar o filme, e como passa filme, não só na cabeça dos torcedores, mas de quem viveu isso, como atleta e como gente. Esses caras que estão lá dentro de campo e que estavam lá e que carregaram a camisa com muito peso e com muito orgulho e tentavam fazer o melhor para a torcida e fazer o melhor dentro de campo, eles eram gente, eles chegavam em casa, eles tinham família, eles chegavam sempre machucados, lesionados, a família acolhia, muitas vezes não agradava toda a torcida, porque ninguém agrada a todos, né? Mas agradava uma maioria, e a gente está aqui realmente para homenagear. Quisera eu que meu pai estivesse participando. Então, o mínimo que eu consigo fazer
é transmitir um pouquinho do amor que o meu pai tinha pelo futebol, do carinho que esses jogadores têm entre eles, prova disso a homenagem que o Rubens recebeu. Aí eu sou bem testemunha do que eles se ajudam nos grupos, do que eles se apoiam. Então, Fluminense, atletas, ex-atletas, viram família e trazem muita história bonita para contar. Não é só a torcida, não é só o estar em campo e a emoção do momento. É tudo que viveram, que escreveram e que vai continuar escrito. Eles são merecedores de aplausos e muitos aplausos sempre. Muito pó de arroz e muita cantoria da torcida. Tá de parabéns, o Rubens. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Tá aí, Rubens. Então, tá aí. Tá me ouvindo, Rubens? Isso. Bota todo mundo na tela mesmo, Cláudio, para a gente se despedir. Depois desse depoimento bacana, bonito, verdadeiro, sincero da Patrícia, o seu depoimento fantástico, Cláudio, com a sua filha, o seu filho, o que envolve o futebol, não é os jogadores, não é só o campo-bola, o que tem de entorno, e essa declaração de amor do Rubens ao Fluminense, e que foi transmitido para Mariana e para Ana Carolina, uma mais, outra menos, mas, quer dizer, sabe, passa e do Félix para você, quer dizer, então é fantástico, eu não vou acrescentar mais, eu não vou esticar, está tudo dito, só agradecer ao Rubens Galaxy pela paciência, pela gentileza, pelas histórias fantásticas, pelos 11 anos do time profissional, mais anos de Fluminense, pelas citações dos amigos, histórias, gols, Pelé, seleção olímpica, quanta coisa foi falada bacana, que só enalteceram, engrandeceram e perpetuaram a história do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Então, em meu nome, do Cláudio, da Paty, e me arrisco até dizer, Rubens Galaxy, de toda a torcida do Fluminense, o nosso muito obrigado a você por tudo que você fez por essa camisa, por esse clube de 3 cores, tá bom? Um beijo carinhoso para você, um beijo para suas filhas, para sua esposa, para sua família, e foi muito legal, foi muito prazeroso ter você, a gente, aqui no Que Delícia. Tá bom, irmão? Muito obrigado, Mazella, muito obrigado. É isso aí, gente. Então, mais um programa feito, mais uma história contada, e na semana que vem, eu, Cote, Patrícia, estaremos mais uma vez com um grande ídolo tricolor. Saudações tricolores, os outros são grandes, o Fluminense é enorme, a história passa por Laranjeiras, né? É isso, nada mais a dizer. Fechando o programa, saudações tricolores e que delícia! Tchau, galera!